Estou aqui no canal oficial da Igreja Batistas da Alva para compartilhar com você mais uma palavra, mais uma reflexão. O tema de hoje está bem bacana, o tema de hoje é vencendo o desafio da vida. Então eu convido você a me acompanhar até o final deste vídeo, ficar bem pertinho, que eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao teu coração. E para falar de algo tão relevante como esse tema, eu não daria para ler tudo. Gênesis capítulo 37, eu quero falar um pouco desse acontecimento que envolveu a vida de José. Então eu fiz aqui um breve resumo para destacar alguns pontos que eu acho que é importante para poder então trazer aí algumas lições para que a gente possa então refletir e, se Deus tocar no teu coração, fazer uma aplicação prática na tua vida. O resumo que eu deixei aqui preparado, eu queria falar um pouquinho desse histórico de José, né? Aqui eu coloquei uma coisa importante. José tinha 17 anos, só 17 anos, quando foi vendido como escravo, né? Pelos irmãos, algo terrível. Ele foi jogado numa cisterna, né? No primeiro momento os irmãos pensaram em matá-lo, depois resolveram jogar numa cisterna, né? E aqui, ó, José se tornou governador do Egito com 30 anos. A bênção de José chegou depois de 13 anos de sofrimento, algo terrível. Um outro ponto que eu coloquei importante, que eu coloquei em destaque aqui em relevo, é que ele foi concebido, né, pela sua mãe Raquel, né, sua mãe biológica, e o seu pai já era de idade bem avançada. Um outro ponto que eu acho que é importante para ficar no radar. Aí a gente pode também observar no capítulo 37, mostra que José fazia muitas traquinagens. Era um cara comum, como todos nós, né? Aquele moleque que gosta de fazer a bagunça. Olha aqui, aí você vai ver lá no 37 que ele fazia muitas traquinagens, e quando ele voltava do campo, ele gostava muito de contar essas traquinagens para o seu pai, Jacó, né? E aí olha só que coisa interessante, José, então ele também teve aí um momento que foi muito marcante, que ele recebe do pai um traje com belos bordados, e isso suscita nos irmãos uma inveja absurda mais ainda, né? E aí, então, José teve, aí depois de todo esse contexto, José teve dois sonhos, né? O primeiro sonho envolvia os feixes, né? Ele trazia a explicação disso para os seus irmãos e para o seu pai. Ele resolveu contar para o seu pai e para os seus irmãos, onde o seu feixe ficava de pé e os outros feixes se dobravam diante dele. E depois ele teve um segundo sonho que envolvia o sol, a lua e 11 estrelas, que aí ele disse que também se dobravam diante dele. Seu pai deu uma repreendida nele ali, os irmãos ficaram mais ainda irritados com tudo isso, a inveja foi mais ainda aflorada. E aí segue então a história de José, e aí ele foi vendido, né, aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E aí mostra também que Jacó sofreu bastante. 37, 34, retrata o seu sofrimento. Ele viveu um período aí de muita tribulação, né? E sabe o que é interessante? Eu falo tribulação, mas a gente sabe que a gente passa por alguns momentos que a gente vive uma grande tribulação, que é isso que ele viveu também uma grande tribulação, mas não foi só isso. Nesse acontecimento que envolve a vida de José, ele também viveu provas duríssimas, e ele também viveu uma tentação num nível absurdo. Às vezes você que está me ouvindo aí, talvez você, né, está passando um momento onde você está vivendo uma prova muito grande, e Deus espera que você seja provado. Talvez você esteja passando uma tentação muito grande e Deus espera que você resista, e talvez você esteja passando uma tribulação muito grande e Deus espera que você não desista de Deus, e continue o seu caminho conectado com Deus. Cada uma tem um viés diferente, uma tribulação, né, um contexto diferente, uma luta, né, quer dizer, uma prova e uma tentação. E José estava vivendo os três ao mesmo tempo, né? Uma grande tribulação, porque você imagina, ser tirado da família, né? Ele vivia e foi levado para um lugar como escravo sem nem saber ao certo o que ia acontecer com ele. E aí então desenrola todo
um trabalhar de Deus sobre a vida de José. Bom, o que isso então a gente pode extrair daqui algumas lições para a gente poder refletir? Você vê que é um acontecimento que está tão distante, dos dias de hoje, né, nessa atualidade que nós estamos vivendo, mas que conversa tanto, que tem uma proximidade tão grande assim nos acontecimentos do que a gente vive, né, no nosso dia a dia. É uma coisa surpreendente, porque veja bem, acho que a primeira coisa que é interessante, que é assim, algumas perguntas, né, eu gostaria de primeiro provocar você, né? Eu acho que todos aqui, acho que se você que está do outro lado me ouvindo, é muito difícil encontrar alguém que esteja vivendo uma tranquilidade. Então, assim, isso de fato, a gente sempre está vivendo uma guerra de algum tipo de ordem, né? E José estava aqui nesse momento. Uma outra coisa que é interessante, quem não vive hoje, nos dias de hoje, um cenário de incerteza? José também estava num cenário completamente de incerteza, porque ele estava indo para um lugar como escravo que nem sabia se ele o que ia acontecer com ele, o desfecho do seu futuro, ele não sabia. Uma outra coisa interessante, aliás, uma coisa importante, além de ele não ter nenhuma, estava tudo no campo da incerteza, ainda ele vivia as ameaças, né? Porque o cenário que se desenhava era algo pessimista, né? E às vezes a gente também se vê muito nesse lugar, um cenário tão incerto, e o desenho que se apresenta é de um cenário muito pessimista, né? Outra coisa importante também, né? José também corria o risco de morte, né? Olha só, porque ele poderia ser morto e ele não tinha uma certeza se ia continuar muito tempo vivo ou não. E hoje a gente vive um cenário de um terror que a gente não sabe mais o dia de amanhã. Então, se estamos vivos hoje, temos que levantar a mão e agradecer a Deus, porque não sabemos o dia de amanhã. Hoje temos aí uma pandemia que está matando umas centenas de pessoas, tem pessoas morrendo não só pela pandemia, tem pessoas morrendo de infarto, tem pessoas morrendo de depressão, tem pessoas morrendo de outros tipos de sofrimento que envolve outras coisas pela pressão da vida, né, por essa grande tribulação, por essas grandes provas, por essas grandes tentações. Pessoas vivem um desespero terrível. Outra coisa, José também estava completamente enquadrado num cenário emocional, porque foi tirado da família, tirado de perto do pai, do lugar onde ele vivia, do seu habitat, e tudo isso gerou no coração de José um desespero também, no campo emocional, muito forte. E hoje também nós estamos vivendo no campo emocional uma das grandes lutas, talvez uma das maiores lutas no território das emoções. Então, eu acho que esse acontecimento, ele está tão distante e ao mesmo tempo muito perto. Então, o que eu gostaria de trazer hoje alguns pontos para que você continue lutando. O tema de hoje é vencendo o desafio da vida. E a cada dia vai ser assim daqui para frente. A gente vai ter que viver o desafio da vida. Eu coloquei um trechinho aqui, eu coloquei assim, situações deixam de ser destrutivas se aprendermos essas coisas, aprendemos que essas coisas faz parte hoje do cenário da vida. Então, porque como a gente desacelera esse pensamento destrutivo em nossa vida? Porque, veja bem, eu acho que a primeira coisa importante que nós temos que entender, olhando para esse cenário agora, que eu acho que é importante, é uma coisa que, se você ainda não se converteu, faça isso com urgência, porque assim, quando você entra debaixo do guarda-chuva de Deus, tem algo extraordinário, que aí isso para você vai ser um grande ganho, porque veja bem, aqui nesse texto você lê, se não me engano, 4 vezes dizia Deus estava com José. Isso é uma coisa importante. Se Deus estava com José, é porque José fez por onde para não deixar essa conexão se perder. Então José estava fazendo por onde? Então todo mundo vive um cenário de guerra, às vezes no campo da tribulação, no campo das provas, no campo da tentação, e às vezes tem gente talvez que esteja ouvindo esse vídeo que está vivendo o que José estava vivendo,
os três juntos, a tribulação, a prova, a tentação, tudo junto, né? Mas olha só que coisa interessante, a primeira coisa importante, esse fio condutor, esse fio que liga você a Deus, não deixa ser rompido. Faz por onde, porque Deus ele nunca vai te abandonar, isso é uma coisa importante. Deus, com todo esse cenário de grande luta e dificuldade, ele não abandonou José, ele estava com José. E Deus ajuda a reescrever uma nova história sobre uma plataforma de cacos, sobre uma plataforma de destruição. Aquilo para Deus se torna uma matéria-prima para um novo recomeço. E uma coisa interessante que José mostra com muita clareza, eu queria destacar alguns pontos. Primeiro ponto, não perca de vista, todos nós temos um propósito de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem um projeto para cada um de nós, assim como tinha com José. E Deus, ele cumpre a sua palavra, ele cumpre o propósito, ele cumpre o projeto que tem sobre a sua vida. Então, olhando para todo o cenário se desenhava um cenário completamente pessimista, mas José não deixou de acreditar que Deus estava com ele e que ainda algo poderia acontecer para cumprir esse propósito pelo qual Deus já havia mostrado para ele, através de sonhos. Se ele foi ou não imaturo, de querer contar para os irmãos, e aí aquilo suscitou uma inveja, e eles jogaram ele naquela cisterna, eu não sei, né, se foi eu só sei que, de fato, se foi um erro dele, ou se Deus permitiu que aquilo acontecesse para se cumprir um propósito. Tem esses dois olhares. Pode ser que Deus usou a inveja dos irmãos para poder fazer entrar em movimento o plano que ele tinha, porque eles conheciam o futuro. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe tudo o que vai acontecer no futuro também. Então, Deus talvez usou os irmãos com a sua inveja para poder cumprir o propósito de Deus. Ou eu posso também olhar por um outro olhar, porque pode também José ter sido muito imaturo e contar para os irmãos. Até tem um livro que eu li que o autor dizia que a pedrada que dói não é a de longe, é a de perto, né? Não é de pessoas que não são íntimas, mas são daquelas que são íntimas, né? A pedrada de perto, de pessoas da família, pessoas queridas que estão no nosso entorno, e essas pedradas é as que mais dói, e foi a que José tomou, né, dos próprios irmãos, ele tomou essa pedrada de perto, né? Mas olha só que coisa interessante, também eu posso dizer aqui, justamente isso, se ele foi imaturo e aí provocou tudo isso, aí Deus olhou o estrago que pela imaturidade dele aconteceu, Deus pega todo, é o que acontece com a gente também diariamente. Quantas vezes você estragou tudo, quantas vezes você fez coisas que Deus teve que consertar, e quantas coisas às vezes Deus estava ali para cumprir o propósito e a gente retardou a bênção pela maneira como se comportamos, pela maneira como atuamos, pela maneira como decidimos as coisas, e aí retardamos a bênção de Deus, fizemos um grande estrago, aí isso retardou mais o tempo, e aí Deus teve que olhar para essa matéria-prima e reescrever novamente um novo plano, uma nova estratégia para continuar em direção do cumprimento do projeto que ele tinha sobre a sua vida, do plano que ele tinha sobre a sua vida. A gente também pode olhar por essa perspectiva. Então esse é o primeiro ensinamento. Eu acho que sempre lembrar que Deus está acima de todas as coisas. Sempre Deus está um passo à frente. Tudo que te atingir, Deus já sabia como isso iria te atingir, o que isso ia trazer de estrago para a sua vida. Outro ponto importante, não perca a esperança. A esperança é uma coisa, é um combustível que movimenta a vida. Acabou a esperança, acabou a vida, porque José, mesmo com todo aquele contexto, ele não deixou a esperança se esvair, ele continuou acreditando que Deus poderia fazer alguma coisa. Isso é importante. Isso vai tornando o que eu li aqui. Situações deixam de ser destrutivas quando aprendemos a olhar com delicadeza que em todos os momentos de vivência, né, seja ela ruim, lá em Filipenses capítulo 4, capítulo 11, do 11 ao 13, Paulo traz isso, né, ele diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, olha só que interessante, adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade e sei o que é
ter fartura. E o que me chama a atenção quando ele diz assim, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, aprendi a viver contente. Quando você vive essa relação com Deus, você deixa de ser uma relação destrutiva. E uma outra coisa muito importante, quando a gente vive o cenário ou de tribulação, ou um cenário de provas, ou um cenário de tentação, a gente deixa de dar frutos em terreno hostil. E isso é importante. Deus espera que a gente sempre continue. O inimigo quer nos parar, mas se você continuar dando fruto, José, em todo o trajeto, você vê, na casa de Potifar ele deu frutos, aí depois a mulher armou para cima dele, se interessou e armou para cima dele. Ele, por ser honesto, e ele pagou o preço, foi para o cárcere, e aí lá como carcereiro, o carcereiro deu todo o aval para ele, ganhou a simpatia do carcereiro, e lá também ele deu fruto, ele revelou o sonho do padeiro, do copeiro, depois até chegar à presença de Faraó e se tornar governador do Egito. Não deixe de dar fruto em terreno hostil. Quando a guerra está grande, é que está anunciando a grande vitória que vai vir. Se você está passando uma grande guerra, não veja isso com um olhar terrível, mas veja como um anúncio de algo que vai vir gigantesco sobre a sua vida, de uma grande vitória. E foi isso que aconteceu, porque José se tornou governador do Egito. Por isso, o tema de hoje é vencendo o desafio da vida. Poderíamos pensar em muitas outras coisas, mas aqui eu gostaria de deixar essa parte. Lembre de tudo isso. Não perca a esperança, continue no foco, porque Deus quer te abençoar. E nos detalhes dessa travessia difícil, você pode encontrar muitas delicadezas, encontrar pessoas que estenderam a mão, encontrar momentos que você vai valorizar, coisas que você valorizava você vai deixar de valorizar, e coisas que você não valorizava você vai passar a valorizar. Tudo isso faz parte de um cenário onde você está vivendo uma grande tribulação, uma grande prova e uma grande tentação. Mas não desista de Deus. Por isso, vencer o desafio da vida não é fácil. Precisamos ter fé em Deus e não olhar para a circunstância, mas olhar para Cristo. Esse é o segredo de sermos vitoriosos. Fica esta palavra, que Deus te abençoe.